Olá, eu sou Gilmar Batista, e você está no canal de notícias e fatos mais relevantes do Brasil e do mundo. Veja o que o presidente russo falou sobre as tarifas ao Brasil. Meus aliados do BRICS, sinto-me profundamente pela situação que o Brasil vive hoje. Digo-lhes isto com o coração apertado e com uma indignação que não cabe em palavras diplomáticas estéril. Ver o Brasil, um gigante soberano, um povo trabalhador e generoso, ser atingido por uma enxurrada de tarifas punitivas, chantagens abertas e pressões descabidas é uma cena lamentável. O que estão a fazer contra o governo e contra a economia brasileira não passa de uma tentativa descarada de obrigar o país a ajoelhar-se. Querem forçar o Brasil a entregar as suas riquezas a preço de banana, querem proibir o povo brasileiro de processar os seus próprios minerais estratégicos e querem ditar com quem o Brasil pode ou não fazer negócios. Para a velha ordem que se julga dona do planeta, a soberania de um país do sul global é tratada como uma rebelião que precisa ser castigada com o chicote da economia. E a minha dor é igualmente profunda, igualmente amarga, quando olho para a situação crítica que o Irã atravessa neste exato momento. O povo iraniano está a ser vítima de um cerco cruel e desumano, sufocado por sanções criminosas, bloqueios bancários e ameaças contínuas, tudo por causa dos seus imensos recursos naturais e da sua recusa inflexível em se curvar perante as ordens do Ocidente. O que o Irã está a enfrentar nos últimos tempos é a demonstração mais pura de uma guerra total sem bombas abertas. Tentam cortar o ar da economia iraniana, impedir que vendam o seu petróleo e punir qualquer nação que ouse negociar com Teherã. É revoltante ver a facilidade com que as elites ocidentais destroem a vida de milhões de famílias inocentes apenas para garantirem o monopólio da energia e do poder naquela região. Mas sejamos adultos e encaremos a realidade de frente. Nada do que está a acontecer ao Brasil ou ao Irã é uma surpresa. Nós já vimos este mesmo filme trágico ser exibido repetidamente ao longo da história recente, e quem conhece os métodos do Império sabe que a receita é exatamente a mesma. Sempre que uma nação emergente decide que não vai mais seguir ordens cegas, sempre que um líder decide colocar os recursos do seu subsolo a serviço do seu próprio povo, em vez de os entregar às multinacionais ocidentais, a máquina de propaganda imperial entra em ação. Eles começam por inventar acusações falsas, fabricam narrativas nos seus canais de televisão, acusam o país de ser uma ameaça à segurança global e criam o cenário perfeito para justificar a agressão, seja ela através de sanções econômicas ou através da força militar bruta. Foi exatamente assim que destruíram o Iraque de Saddam Hussein. Lembram-se do espetáculo midiático sobre as supostas armas de destruição em massa? Montaram um circo na ONU, mentiram ao mundo inteiro sem nenhum pudor e invadiram uma nação milenar. E qual era o verdadeiro objetivo por trás daquela invasão sangrenta? Não tinha nada a ver com liberdade ou democracia. O objetivo real era esquartejar o Iraque, tomar o controle direto das segundas maiores reservas de petróleo do Oriente Médio e entregar a gestão dos poços a corporações anglo-americanas. Mataram centenas de milhares de civis, destruíram a infraestrutura do país e roubaram o futuro do povo iraquiano, tudo para garantir o saque da energia. E o que fizeram com a Líbia de Muammar Gaddafi? A Líbia era a nação mais próspera e estruturada de todo o continente africano, um país onde o povo tinha acesso à saúde, educação, moradia e energia gratuita financeiramente sustentadas pelas receitas do petróleo nacionalizado. Mas Gaddafi cometeu o crime imperdoável de tentar libertar toda a África das correntes financeiras do Ocidente. Ele estava a liderar a criação do dinar de ouro africano, uma moeda soberana e forte, encostada a reservas reais, que substituiria o dólar e o franco francês em todo o comércio do continente. A resposta do Império foi imediata e impiedosa. Inventaram pretextos de proteção humanitária, bombardearam a Líbia até a transformarem em pó, assassinaram Gaddafi e transformaram o país num estado falido onde hoje funcionam mercados de escravos a céu aberto. Eles fazem isso porque o padrão deles nunca mudou. Se você se recusa a se alinhar, se você exige controlar os seus próprios minérios, o seu petróleo ou a sua moeda,
Eles vêm com acusações, com sanções, com tarifas ou com bombas. Hoje, com o Brasil, a arma escolhida é o estrangulamento tarifário de 25% e a chantagem sobre as terras raras. Querem impedir a todo o custo que o Brasil se transforme num polo industrial de refino e tecnologia de minerais críticos. Com o Irã, a arma é o bloqueio financeiro e a ameaça de destruição militar. Mudam os atores e mudam os cenários, mas a intenção central é rigorosamente a mesma: impor o medo para que ninguém no sul global ouse desafiar a hegemonia da velha ordem unipolar. Toda essa conversa bonita sobre livre mercado, globalização e ordem internacional baseada em regras é uma farsa gigante que desmorona ao primeiro sinal de concorrência real. A tal liberdade de comércio só existiu e só foi defendida pelo Ocidente enquanto eram eles a controlar as tecnologias, a ditar os preços e a lucrar sozinhos às custas da pobreza dos outros. No momento em que o Brasil, o Irã, a China, a Rússia ou as nações africanas começam a desenvolver capacidades próprias, a processar as suas matérias-primas e a competir em pé de igualdade, o discurso da livre concorrência é rasgado e jogado no lixo. As tarifas contra os produtos brasileiros e os bloqueios ao comércio iraniano não têm nada a ver com economia. São instrumentos de coerção política, dispositivos desenhados para manter o Sul global perpetuamente acorrentado à condição de colônia extrativista. Nós, na Rússia, conhecemos essa sanha punitiva melhor do que ninguém nesta mesa. Quando lançaram contra a nossa economia mais de 20 mil sanções ilegais, quando roubaram e congelaram mais de 300 bilhões de dólares das nossas reservas soberanas, e quando nos desligaram do sistema bancário ocidental, as elites de Washington e de Bruxelas comemoraram antecipadamente. Elas tinham a certeza absoluta de que a Rússia entraria em colapso financeiro em poucas semanas. Mas o tiro saiu pela culatra porque eles são prisioneiros da sua própria arrogância e não entendem como o mundo real funciona. Eles esqueceram que a riqueza de um país não é feita de papéis impressos pelo Tesouro americano, mas sim do petróleo que move os motores, do gás que aquece os lares, dos grãos que alimentam as famílias, dos minerais que constroem a tecnologia e da dignidade inabalável do seu povo. A Rússia não só resistiu a toda essa pressão absurda, como reconstruiu completamente as suas rotas de exportação, colocou a sua frota soberana a navegar por todos os oceanos e provou na prática que o Ocidente já não possui o poder de isolar ninguém. Hoje, o nosso petróleo e os nossos recursos fluem livremente para os nossos parceiros na Ásia, na África e na América Latina, ignorando completamente as sanções e os preços arbitrários que tentaram nos impor. A nossa vitória econômica sobre o bloqueio ocidental foi o sinal claro que o mundo esperava. Demonstrou que o dragão das sanções perdeu os dentes e que nenhuma nação precisa mais viver com medo do isolamento promovido por Washington. O grande erro estratégico dos analistas ocidentais foi não perceberem que, ao tentarem sufocar o Brasil com tarifas, ao tentarem estrangular o Irã com bloqueios e ao tentarem fechar as portas para a Rússia, eles não estão a isolar os nossos países, estão a isolar-se a si mesmos do verdadeiro motor do planeta. As maiores reservas de energia, a esmagadora maioria dos minerais críticos do futuro, as terras mais férteis do mundo e a população mais jovem e dinâmica não estão na Europa Ocidental ou na América do Norte. Estão aqui. Estão no subsolo do Brasil, nas reservas do Irã, na imensidão da Rússia, na força da China e no potencial gigantesco do continente africano. Quando o Ocidente constrói muros tarifários, ele apenas se tranca dentro de uma gaiola de dívidas e inflação, perdendo o acesso ao crescimento real que só o Sul global pode oferecer. Por isso, meus caros aliados do BRICS, a nossa atitude perante a chantagem que o Brasil sofre hoje e perante a provação do Irã não pode ser a hesitação, o silêncio ou a busca por compromissos covardes. Chega de mandarmos missões diplomáticas a Washington ou a Bruxelas a implorar por clemência ou a pedir descontos em tarifas punitivas. Não se pede licença a um agressor para crescer. Não se barganha a dignidade nacional com quem usa a economia como arma de extorsão. E não se pede perdão por defender os interesses do nosso próprio povo. O tempo da subserviência e do medo acabou definitivamente.
A única resposta respeitável e eficaz contra o bullying imperial é a aceleração imediata da nossa independência financeira e tecnológica. A nossa prioridade absoluta deve ser o desmantelamento urgente da ditadura do dólar nas nossas transações comerciais. Cada tonelada de minério de ferro ou de terras raras exportada pelo Brasil, cada barril de petróleo vendido pelo Irã ou pela Rússia e cada saca de grãos negociada dentro do nosso bloco precisa ser quitada exclusivamente nas nossas moedas nacionais ou através do nosso sistema de pagamentos soberano do BRICS. No momento em que retirarmos do dólar o privilégio de intermediar as riquezas reais que nós produzimos, o poder de chantagem das sanções e das tarifas ocidentais desmoronará como um castelo de cartas, reduzindo os decretos de Washington a meros papéis sem valor no cenário internacional. Nós precisamos também declarar o fim definitivo do velho pacto colonial que nos condenou durante séculos a vender a nossa matéria-prima bruta a preço de banana para depois comprarmos produtos industrializados caríssimos das potências do norte. O Brasil tem o direito inalienável de industrializar, separar e refinar as suas terras raras no seu próprio território, gerando empregos de alta qualidade e riqueza para o povo brasileiro. O Irã tem o direito sagrado de desenvolver a sua tecnologia energética e a sua indústria sem interferência externa. E a África tem o direito de processar o seu ouro, o seu cobalto e o seu lítio dentro das suas próprias fronteiras. A Rússia e os parceiros do BRICS estão totalmente prontos para transferir tecnologia, investir em infraestrutura e fornecer energia sem impor condicionantes políticas, sem exigir bases militares e sem exigir que nenhum país abra mão da sua soberania. A segurança e a prosperidade do Sul Global são absolutamente indivisíveis. Não podemos aceitar passivamente que o Irã continue a ser empurrado para a miséria ou ameaçado por potências que querem reescrever o mapa do Oriente Médio. Não podemos permitir que o Brasil seja chantageado por decisões fiscais unilaterais tomadas na Casa Branca. E não podemos tolerar que qualquer nação africana ou latino-americana seja vítima de um novo golpe silencioso ou de uma intervenção disfarçada. Quando unimos as nossas vozes e as nossas economias para blindar o Brasil e o Irã, estamos a garantir que amanhã nenhum de nós será a próxima vítima do apetite predatório do Império. Estamos a viver o momento mais decisivo da história humana dos últimos 500 anos. O ciclo trágico da dominação unipolar, que espalhou guerras devastadoras, promoveu o saque sistemático de continentes inteiros e empobreceu bilhões de pessoas para sustentar o luxo de um pequeno grupo de países, chegou ao seu limite histórico e moral. O multilateralismo que nós estamos a construir não é uma abstração para discursos diplomáticos. O multilateralismo é a declaração de independência dos nossos povos, a garantia de que o mundo pertence a todas as nações em pé de igualdade e de que nunca mais nenhuma capital ditará as regras do destino humano. Unidos, nós temos a população, os recursos, a tecnologia e a razão moral ao nosso lado. Que a injustiça cometida contra o Brasil e a agressão ao Irã sejam o combustível definitivo para unirmos as nossas forças e selarmos a vitória irreversível do Sul Global.